A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, muita paz e amor nos nossos corações. Estamos iniciando mais um culto do Evangelho através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro e queremos primeiramente agradecer a oportunidade que temos tido, agradecer a Deus primeiramente, depois a própria emissora, suas diversas diretorias que ao longo desse tempo têm mantido o programa no ar e também o agradecimento aos funcionários, principalmente aqueles responsáveis pela colocação do programa no ar. Aos nossos ouvintes, nós desejamos muita paz, muita tranquilidade e ânimo para vencer todas essas situações que estamos passando no momento. Hoje o programa será feito somente por eu e o João Carlos, mas de qualquer maneira estamos aqui para o nosso compromisso e fazemos com muita alegria nos nossos corações. Então, também o nosso boa noite ou bom dia, dependendo do horário que o ouvinte estiver nos acompanhando. E vamos à leitura da nossa página inicial, que é do Livro da Esperança de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e tem como título Compaixão Sempre. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 37. E no Evangelho segundo o Espiritismo, não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Está no capítulo 12, item 10. Então, sobre essas duas passagens, comenta o nosso benfeitor Emmanuel. Perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Assim como existem pessoas aparentemente sadias, carregando enfermidades que apenas no futuro se farão evidentes para a intervenção necessária, há criaturas supostamente normais, portadoras de estranhos desequilíbrios, aos quais se lhes debitam os gestos menos edificantes. Compadece-te, pois, e estende os braços para a obra do auxílio. Muitos daqueles que tombaram na indisciplina e na violência, acabando segregados nas casas de tratamento moral, guardam consigo os braseiros de angústia que lhes foram impostos em dolorosos processos obsessivos, pelas mãos imponderáveis dos adversários desencarnados de outras existências. E quase todos os que esmoreceram no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentaram por tempo enorme, na intimidade do próprio ser, a agoniada tensão da resistência às forças do mal, sucumbindo muitas vezes à míngua de compreensão e de amor. Para todos eles, os nossos irmãos caídos em delinquência, volvamos assim pensamento e ação, tocados de simpatia, recordando Jesus, que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos, e certos de que também nós, pela extensão das próprias fraquezas, não conseguimos, em verdade, saber em que obstáculos do caminho os nossos pés tropeçarão. E assim, Jesus, querido mestre e amigo, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, para levarmos aos lares que estão sintonizados conosco neste momento a Tua mensagem de amor, Senhor, de amor incontestável,
a todos os nossos companheiros de caminhada. Abençoa o nosso propósito, abençoa todos aqueles, Senhor, que fazem parte da equipe do programa, que estão por certo dos seus lares neste momento, ampara a toda a humanidade, Senhor, e que o teu amor possa envolver cada família, cada lar que estão nos ouvindo nesse instante, principalmente aos que estão enfermos. Nesse momento, Senhor, nós nos pedimos por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, que eles possam receber a força suficiente para nos deixar em liberdade, para que possamos vencer. Abençoa o Senhor, dá-nos a força necessária para podermos vencer tudo que venha ao nosso encontro nesse momento. E assim seja. Então nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o propósito principal do programa e do próprio culto, né, como uma atividade que toda a família deve realizar, que é a aproximação da família em torno do Evangelho. Pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser o Evangelho em sua versão contida na Bíblia, porque foi o que motivou Kardec a montar esse livro, foi realmente trazer Jesus para próximo de cada um de nós. E o item do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, tem como subtítulo o ódio, e é uma mensagem pequena, em tamanho, mas grande em informações, de Fédero, que foi editado em Bordeaux em 1861. Então nos diz o Espírito comunicante o seguinte: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amar o que vos estrajam e perseguem. Mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeriam mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na área dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei esta tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima a criatura de Deus e o ódio a distancia dele. Moremos aí, temos que amar os nossos inimigos e eles possam ser as pessoas mais queridas da nossa vida. E tenhamos paciência, resignação de superar todas as dificuldades que possam acontecer na nossa caminhada. Só queremos lembrar que quando nós montamos o programa, sempre procuramos relacionar a mensagem inicial com o tema de estudo do Evangelho. E a mensagem que o João Carlos leu, ela está baseada na versão que Lucas deu a uma parte do Sermão do Monte, né? Quando Jesus diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Então essa é a postura do verdadeiro cristão
aos que nos odeiam. A iniciativa da reconciliação, portanto, deverá partir sempre daquele que tem mais compreensão, já tem um pouquinho de amor em seu coração. Então esse é que deve tomar sempre a iniciativa. Eu achei muito interessante nessa mensagem, é que até pela forma literária dela, ele já dá o antídoto, né? Porque apesar do título da mensagem ser o ódio, a primeira frase da mensagem fala exatamente o contrário. Ela não fala de ódio, ela fala: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Então ele já dá pra gente o antídoto, ou seja, é o foco no positivo que ele vem trazer pra gente. Ele não está falando de ódio, ele está falando de amor. Amor àqueles que nos têm com sentimentos de ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Aqui está toda a receita de felicidade da nossa vida, né? Não importa o que os outros pensem de nós, é o sentimento que nós temos para com os outros que vai nos fazer felizes. Então, esse sentimento que os outros possam ter para conosco, ele vai ser transformado em nós no oposto. Se as pessoas nos querem mal, e a gente vai trabalhar em nós esse sentimento oposto de querer bem ao próximo, isso só vai nos fazer bem. Em nenhum momento isso vai nos prejudicar. Pelo contrário, além de nos ajudar, ainda vai gerar energias positivas para aquele que nos quer mal. Então, por isso, nós temos que amar os nossos inimigos, dar a eles a atenção necessária para que eles possam se transformar em nossos amigos. Coisa que é tão difícil na época atual. A gente amar os inimigos e dar a eles a atenção necessária para que eles se transformem em nossos amigos. Exatamente, né? E é interessante que nós temos também no Livro dos Espíritos uma questão, que é a 292, em que foi perguntado aos espíritos superiores se os espíritos guardam ódio entre si. Então, como o espírito aqui está com letra maiúscula, é o espírito desencarnado. A pergunta foi feita dessa forma. E a resposta foi: só entre os espíritos impuros há ódio. São eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, muitas vezes, né, a gente não tem a intenção de alimentar ódio. Mas como nós somos também espíritos ainda em processo evolutivo, podemos até não ser, como diz aqui, os espíritos impuros, né? Já estamos um pouquinho mais. Mas como estamos em processo de evolução, esses espíritos vêm e começam a fazer aquilo que a gente chama normalmente de lavagem cerebral, né? Sempre falando, e a pessoa acaba entronizando aquelas insinuações e desejando mal ao outro. Então, é preciso que a gente esteja sempre em vigília, por isso que Fenelon fala aqui na oferta da hóstia, né? Então, o Fenelon utiliza essa prática, que é comum na Igreja Católica, no momento importante da missa, né? Que é a hóstia. E ele fala aqui, né, de uma hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio, que é o seio de Deus, né? Então, essa comparação ele fala da hóstia, né, que é dessa doação nossa de amor aos nossos ofensores. É como se nós estivéssemos oferecendo a Deus o melhor que temos dentro da gente. O senhor falou que nós também estamos sujeitos ao ódio, né, pela interferência que a gente recebe de outras pessoas, né, as mais influências que a gente recebe de encarnados e desencarnados, né? Mas eu diria que não chega a ser ódio. Como o senhor mesmo diz, o ódio é uma palavra que a própria pronúncia dela já nos faz sentir mal, né? Então é um sentimento muito negativo, porque a gente não está livre de sentir raiva, né? A raiva é um sentimento até que vem do próprio instinto de sobrevivência, às vezes, né, de autodefesa, e às vezes pode até ser transformada numa coisa boa, que é o sentido da reação.
Mas o ódio é um sentimento mais duradouro, né, do que a raiva. A raiva é aquela coisa que dá e passa, que é explosiva. O ódio já é aquele sentimento que dura muitos anos, que a gente vê, por exemplo, entre alguns povos, né? Existem ainda hoje na humanidade povos que não se conseguem conviver em paz, que a gente pode dizer que se odeiam, que não têm um bom convívio, que estão sempre em guerras, estão sempre guerreando. Existem os ódios entre famílias, muitas vezes em cidades menores do interior a gente vê aquelas brigas que não cessam nunca entre famílias grandes, né? Esse é o ódio. Graças a Deus a gente pode dizer que é um sentimento que nós que estamos aqui procurando nos melhorar, que já temos o acesso a esse evangelho, né? A gente já não cultiva esse sentimento. A gente pode ter raiva, sim. A raiva, como eu falei, é uma explosão que dá e passa. Mas o ódio é um sentimento muito mais perene, que eu acho que, como eu falei, que meu pai sempre fala, né? A própria palavra já nos causa uma certa repulsa, né? Exatamente. E nós nos lembramos aqui, como o João Carlos explicou agora, né, que o ódio realmente é uma coisa muito ruim, né? Não tem outra definição, né? Existe um livro do Salvador Gentili, que é um argentino, né, que nos deixou uma contribuição muito grande ao movimento espírita aqui na América do Sul. E uma das traduções do Livro dos Espíritos. Que é dele, né? E o Salvador Gentili, ele tem um livro chamado Liberação. Não confundir com Libertação, que é André Luiz, para a psicografia de Chico, né? É Liberação. Nesse livro, ele é uma história, né, como se fosse um romance mesmo do André Luiz, é uma história em que um empresário aceita, né, como funcionária uma jovem bonita, né, mas que ainda não tinha sentimentos nobres no coração, e ele acaba sendo envolvido por essa jovem e eles têm um caso amoroso, né. Só que ele começa a cair em si um pouco, né, e demite essa funcionária, não exatamente por isso, mas por um outro motivo, mas ele demite. E ela fica com muito ódio dele. E a filha desse empresário já vinha frequentando um centro espírita, e ela convida então o pai para ir lá, né, para receber, para entender um pouco também, né, esse mecanismo, né, de encarnação, de envolvimento, né. E ele começa a frequentar o centro, já muda completamente a sua forma de pensar e de agir, e, assim, animado pela filha, né, ele resolve ajudar a jovem, né. Só que ela estava envolvida num sentimento de ódio tão grande por ele, né, que ela atrai uma entidade espiritual e, através do pensamento do momento de sono, essa entidade começa a insuflar nela, né, qual é a trama que ela deveria fazer para envolvê-lo, né? E ela resolve criar uma situação de vexame para ele em via pública, né? Ela então se prepara para tudo, né? Só que a coisa não dá certo, né? Porque ele já tinha mudado completamente o pensamento, a forma de pensar. E ela tem uma reação tão forte de ódio, né? E o Salvador Gentili chama de choque de retorno, que é toda aquela carga energética que ela queria, né, enviar para ele, para prejudicar, para, né, colocá-lo ele numa situação bastante vexatória, retorna para ela, né? E ela cai passando mal, tem um problema cardíaco, né? E é ele que vai acudir, é ele que leva ela para o hospital, atende ela no hospital, dá toda uma assistência após isso, né? Então a gente vê que realmente, por isso que muitas vezes a gente diz, cuidado com esse problema de pensamento de ódio, né? Porque o choque de retorno pode ser prejudicial à pessoa. E não só prejudicial em termos de espírito, como o próprio corpo pode receber essa descarga energética. Então o livro é muito interessante, talvez ele não exista mais assim à venda, mas a gente consegue através, né, da internet, né? Uhum. Mas o livro é uma leitura interessante e o Salvador Gentili explica bem, então, com bastante detalhe, essa questão do choque de retorno. Que é a lei do retorno, né? Tudo que a gente faz, tudo aquilo que a gente emite acaba voltando para nós mesmos.
Então está aqui a mensagem de Fenelon, que nos traz exatamente o amor a essas pessoas que nos querem mal, bem de acordo com a mensagem de Emmanuel, que foi lida na página inicial, que fala que nós devemos nos compadecer desses irmãos, ou seja, temos compaixão, aquele sentimento de que são irmãos necessitados. Esse é o sentimento que essas pessoas devem despertar em nós, sentimento de compaixão. E caminhando para o final do nosso culto, nós trazemos aqui trechos do livro Cantigas de Vida de Custódio Beiral. É um livro que algumas vezes nós trazemos no programa Culto Cristão no Ar, onde ele traz uma poesia única, contínua, sobre o Evangelho. Ele não tem, assim, divisão em capítulos. A poesia segue direto, mas mantendo a sequência do Evangelho, a ordem do Evangelho. E aí nós vamos ler um trecho dessa poesia que fala justamente sobre o nosso capítulo de hoje. E diz assim: O sonho o trouxe do nada, mas o homem quer muito mais. E o sonho da escalada busca sóis, pisa trigais. Avaros e perdulários, sábios de mentes cruéis, indiferentes, falsários, se encadeiam quais anéis. Por isso, fazer amigos, não abrigar malquerença, é preservar bons abrigos com vizinhos dessa crença. A vingança nos nivela com os nossos agressores, e os inimigos, com ela, alimentam seus rancores. Oferecer a outra face é respirar noutro clima, desarmar-se sem disfarce, colimando a meta acima. Logo, o bom senso norteia a conduta do cristão. Não imitar quem odeia, ver no inimigo um irmão. E assim, nós estamos vendo que a gente se manter ódio para os nossos inimigos é a coisa pior que possa existir em nossos corações. Vamos amá-los e gastá-los no caminho do bem para que eles possam ser aquinhoados de bênção também. Só fazendo um comentário que nós dissemos no começo que o culto seria só aqui eu e meu pai, e vocês ouviram aqui a participação da nossa mãe também, da nossa querida Eni também, né? Ela está aqui no ambiente que nós estamos gravando, que é a sala de estar da casa deles, e ela estava repousando, mas graças a Deus ela participou aqui conosco, mesmo estando deitada, né? Então a gente pede a compreensão aí se a voz ficou um pouquinho mais baixa, mas a participação dessa que é uma das fundadoras desse programa continua sendo muito valiosa para nós. E assim, Jesus, queremos te agradecer mais uma vez a oportunidade de levarmos a tua mensagem a todos os lares, as famílias, Senhor. De que o teu amor também possa envolver a toda a humanidade nesse momento, mais uma vez, de crise, Senhor, em que não sabemos o resultado, Senhor, como será, mas sabemos que tudo está sob controle, Deus, Jesus, e acima de tudo, do nosso Pai, que é Deus. Obrigado, Senhor, envolve-nos em tua paz e teu amor. Que essa paz se espalhe por toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.